Bárbara trabalhava muito para manter sua casa e o marido, que ficou incapacitado após um acidente de trabalho. Mas um dia ela o viu andando enquanto jogava golfe com um amigo. Quando ela o confrontou, ele revelou a chocante verdade sobre tudo o que tinha acontecido. Bárbara deu um suspiro de alívio ao se sentar no ônibus. Depois de passar um tempo na casa de uma amiga perto da praia, ela estava voltando para casa. Foi um lindo fim de semana, mas ela queria voltar mais cedo naquele domingo para relaxar e passar algum tempo com Carlos, seu marido. A casa deles ficava a algumas horas de distância, e ela teria tempo para dormir um pouco no ônibus. Mas ela não estava ansiosa por sua angustiante e cansativa semana de trabalho. Bárbara tinha um emprego regular em um escritório e também uma loja online onde vendia peças de tricô personalizadas, além de um emprego de meio período dia sim dia não, numa cafeteria. Ela dava duro porque seu marido estava em uma cadeira de rodas. Há quase 2 anos, Carlos havia sofrido um grave acidente de trabalho. Infelizmente, ele não deveria estar naquele setor da fábrica, então a empresa não precisaria pagar nada. Eles arcaram com os custos de internação e compraram uma cadeira de rodas, mas legalmente não precisavam fazer mais nada. Carlos começou a receber o auxílio-doença do governo, mas não era o suficiente para manter seu estilo de vida. Eles eram praticamente de classe média alta, antes do que aconteceu com Carlos, e Bárbara queria fazer tudo o que pudesse para que suas vidas não fossem tão afetadas após o acidente. Além disso, ela estava pagando um fisioterapeuta do próprio bolso, o que tornava tudo ainda mais difícil. Bárbara não se importava em trabalhar duro ou que seu marido não fizesse nada em casa. Ele estava passando por uma fase difícil, mesmo depois de todo esse tempo. Ele sempre ficava animado quando seu amigo Bruno o convidava para ir à sua casa. Seu amigo também o levava às partidas de futebol e tinha uma sala de jogos em casa. Mas Bruno era empresário e não tinha muito tempo. Portanto, quando ele o fazia, Carlos passava o fim de semana inteiro com o amigo. Bárbara também aproveitava esses finais de semana e visitava sua amiga. Eles não aconteciam com frequência, mas sempre que ocorriam, ela aproveitava para recarregar as energias. Mas infelizmente, era hora de voltar à realidade e ao trabalho. Ela dormiu durante quase toda a viagem de volta, mas acordou assim que eles entraram em sua cidade. Ela logo percebeu que o ônibus estava passando perto da casa de Bruno, e seu queixo quase caiu quando viu 2 homens parados no jardim da frente da casa dele. Eles caminharam até um carro, e pegaram uma sacola com tacos de golfe. Talvez seja Bruno e outro amigo. Bárbara tentou convencer a si mesma. Mas ela viu a inconfundível camisa que o marido adorava usar, embora fosse tão feia. Ele estava andando com Bruno e rindo. Inesperadamente, ele parou e fingiu atirar uma bola de golfe para longe. Então eles caminharam em direção aos fundos da casa de Bruno, onde ele tinha um campo de golfe em miniatura. Bárbara não conseguia acreditar. Ela trabalhou tanto por tanto tempo, enquanto na verdade seu marido conseguia andar perfeitamente. Mas o que está acontecendo? Por que ele não me contou? Ela se perguntou. O que eu vou fazer agora que sei de tudo? Bárbara ficou pensando sobre isso, até que se deu conta que o ônibus estava chegando em seu ponto. Ela havia deixado o carro em um estacionamento próximo, então Bárbara o pegou e dirigiu para casa. Uma vez em casa, ela não parava de andar para lá e para cá. E se aconteceu alguma coisa na casa do Bruno neste fim de semana, e o Carlos voltou a andar? E se ele quiser me surpreender? Sim, tem que ser isso. Ela finalmente decidiu e se acalmou. Seu marido chegaria em casa mais tarde naquele domingo, e a surpreenderia caminhando. Oi, querida. Como foi sua viagem? Carlos perguntou quando Bruno o trouxe até a sala. Foi divertida. E vocês, o que fizeram? Bárbara perguntou aos dois com um grande sorriso, esperando que eles a surpreendessem. Fizemos a mesma coisa de sempre. O jogo na sexta-feira foi divertido, e passamos muito tempo jogando. Bruno disse fazendo pouco caso e se despediu deles. Ela serviu a Carlos um belo jantar e sentou-se à mesa da cozinha com ele. Então, isso é tudo que vocês fizeram? Sim, ele disse com a boca cheia de comida. É o que sempre fazemos. Bem, Bruno tem um campo de golfe em casa. Você poderia ter tentado jogar.
Acrescentou Bárbara, tentando trazer o assunto à tona sutilmente. Ainda não peguei o jeito de jogar em uma cadeira de rodas, então isso é um não. Mas nos divertimos muito. Você sempre se preocupa comigo, e eu te amo por isso. Carlos respondeu, e agindo como se nada tivesse acontecido. De repente, Bárbara bateu o garfo na mesa. É verdade. Não tem como você jogar de cadeira de rodas, não é mesmo? Ela gritou. Carlos olhou para ela com os olhos arregalados e um rosto inocente. Como assim? Querida, é difícil jogar golfe numa cadeira de rodas. Você não consegue controlar bem a sua força. Ele tentou justificar sua resposta, mas Bárbara o interrompeu. Eu vi você andando lá e pegando tacos de golfe no carro de Bruno, se balançando todo feliz como uma criança no Natal. Carlos, eu quero a verdade agora mesmo. A boca de Carlos abria e fechava, como um peixe em um aquário, mas ele não tinha nada a dizer. Bárbara esperou que o marido negasse, mas ele apenas perguntou, como você descobriu? Meu ônibus passa na frente da casa do Bruno, e por acaso naquele momento você estava andando, e pegando os tacos de golfe quando ele passou. Carlos, você quer me contar por que está mentindo para mim? E há quanto tempo? Ela perguntou no tom mais severo que conseguiu sem se emocionar. Seu marido finalmente suspirou e revelou a verdade. Sim, eu estive mentindo. Faz cerca de 1 ano e meio. Eu só não queria voltar a trabalhar. Você está brincando comigo? Por favor, acalme-se. Não é a pior coisa do mundo. Seu trabalho estava nos ajudando, e eu só queria uma pausa depois de todos esses anos. Eu também adorei como você foi atenciosa comigo. Foi o melhor ano e meio da minha vida. Carlos explicou. Você está mentindo para mim há 1 ano e meio? Bárbara repetiu. Meu trabalho estava nos ajudando? Você sabe o quanto eu tenho trabalhado duro, para que não tenhamos que reduzir nosso padrão de vida. Aonde você vai quando eu te levo para a fisioterapia? Ele se encolheu com os gritos dela. Por favor, não grite comigo. Eu minto para o fisioterapeuta também. Há quanto tempo Bruno sabe disso? Desde que comecei a andar de novo. Carlos revelou. Bárbara respirou fundo e pensou em suas opções naquele momento. Todo mundo sabe que tomar decisões quando se está com raiva não é uma boa ideia, então ela queria ter a cabeça no lugar. Mas só havia uma opção agora. Ela se levantou da mesa, pegou a mesma bolsa que trouxe de sua viagem e foi para a casa de sua mãe. Ela chorou muito naquela noite e por vários dias seguidos, enquanto Carlos ligava e mandava mensagens constantemente. A dor da traição inicialmente deixou Bárbara devastada, mas com o tempo, ela encontrou forças para seguir em frente. Ela se reconectou com amigos e familiares que a apoiaram incondicionalmente, ajudando-a a recuperar sua autoestima e confiança. Todos em sua família ficaram chocados com a farsa, e não sabiam como um casal poderia se recuperar disso. Eles não podiam. Bárbara pediu o divórcio depois de 1 mês na casa da mãe e nunca mais quis ver Carlos. Ela esvaziou suas contas bancárias compartilhadas, trabalhou mais algum tempo, juntou um bom dinheiro e depois largou todos os empregos. Ela viajou pelo mundo por 1 ano para compensar todo aquele esforço desperdiçado. Foi a melhor decisão da vida dela. Quando voltou de suas merecidas férias prolongadas, Bárbara conheceu um homem chamado André em uma feira beneficente. Ele era apaixonado pela vida e por ajudar os outros. A conexão entre eles foi instantânea, e eles começaram a passar tempo juntos, compartilhando risadas, histórias e sonhos. À medida que o tempo passava, o relacionamento entre Bárbara e André se aprofundava, tornando-se um verdadeiro porto seguro para ambos. Nesse meio tempo, a vida de Carlos começou a desmoronar. Com a verdade revelada, ele perdeu a confiança das pessoas ao seu redor, e até mesmo sua família lutou para entender as escolhas que ele havia feito. Bárbara não sabia quem, mas algum de seus amigos ou familiares o denunciou, e ele foi processado por fraude e condenado a devolver tudo o que tinha recebido com juros e correção monetária. Desde então, a solidão e o arrependimento tornaram-se companheiros constantes de Carlos. Anos se passaram, e Bárbara e André construíram uma vida plena juntos, baseada na confiança, respeito e amor genuíno. Bárbara aprendeu a superar as marcas do passado e a abraçar um futuro brilhante.
A história de Bárbara e Carlos serve como um lembrete poderoso de que a verdade e a confiança são fundamentais em qualquer relacionamento. Enquanto Bárbara encontrou um amor verdadeiro e floresceu, Carlos enfrentou as consequências dolorosas de suas ações enganosas. A vida tinha tomado caminhos muito diferentes para ambos, lembrando-nos de que nossas escolhas têm impactos duradouros em nosso destino. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!